Imagine esta cena. Sou uma garota de cerca de 15 anos. É inverno e por volta das 19 horas. Estou começando a sentir os sintomas de um resfriado leve. Meus pais não estão em casa e minha irmã está em um evento escolar. Então, decido aproveitar esse tempo sozinha para tomar um banho relaxante e aliviar o mal-estar. Cerca de 10 minutos depois de entrar na banheira, ouço batidas firmes na porta da frente. A princípio, não me alarmo, pois é comum alguém da minha família esquecer as chaves. Saio do banho, visto um roupão e estou prestes a atender a porta quando algo me faz hesitar. Incerta, decido verificar com meus pais. Pego meu celular e envio uma mensagem rápida. Ei, algum de vocês está trancado do lado de fora? As batidas intensificam-se e meu cachorro, que está em sua gaiola, começa a latir furiosamente. Meu telefone toca e meu pai responde que ainda está no evento escolar. O latido do meu cachorro me deixa ansiosa. Ele normalmente é tranquilo e nunca late para a família. Movida por um impulso, decido espiar pela janela do quarto da minha irmã, ao lado da porta da frente. O que vejo me faz gelar. Um homem desconhecido, vestido todo de preto, com cabelos desgrenhados e uma barra de ferro na mão, que parece ter algo que se assemelha a uma arma no bolso. Ele intensifica as batidas, agora usando ambas as mãos. Neste momento, meu cachorro fica frenético. Conforme ele late, o homem recua e faz sinal para um carro estacionado. Um segundo indivíduo desce do veículo e se aproxima da minha varanda. Isso é demais para mim. Corro até a gaiola do cachorro e o liberto. Embora não seja grande, ele é incrivelmente barulhento. Ele começa a pular e ladrar contra a porta com tanta força que parece ofegante, rosnando pelo pequeno espaço aberto para o exterior. Escuto um "ah não" abafado antes de ouvir a porta do carro se fechar e o som do cascalho sendo esmagado, sinalizando que o carro estava partindo. Quando meu pai chega em casa, conto a ele, ofegante, sobre o incidente. Vasculhamos o quintal e a varanda em busca de evidências. Mas a única coisa que encontramos são amassados onde o homem bateu. Então, quando eu era adolescente, costumávamos acampar o tempo todo. Começamos com barracas e, eventualmente, evoluímos para trailers. Esta história em particular aconteceu enquanto estávamos em barracas. Meu pai e eu estávamos sentados ao redor da fogueira numa tarde. Não era uma fogueira grande, apenas fumegante o suficiente para que pudéssemos aumentá-la para cozinhar o jantar mais tarde. De repente, surge essa enorme aranha, do tamanho que nunca tinha visto antes e nunca vi desde então. Uma coisa grande e negra que veio rastejando em minha direção, me fazendo gritar tão alto que provavelmente convenci todo o acampamento de que alguém estava sendo assassinado. Para me calar, meu pai pulou e rapidamente pisou na coisa, porque uma aranha morta não pode te machucar, certo? Errado. 10 a 15 segundos depois que ele levantou o pé, a aranha se recompôs totalmente e veio rastejando em minha direção novamente, com as pernas um pouco tortas. Isso me levou a gritar ainda mais alto e a chorar. Meu pai, chocado, soltou um alto "que diabos" e jogou um bloco de cimento nela. Eu sei que o bloco caiu em cima dela porque dava para ver uma perna se projetando para fora. No entanto, essa perna lentamente se recolheu sob o bloco de cimento e a aranha saiu rastejando de um dos buracos no bloco. Isso levou a mais gritos, porque agora parecia que a aranha estava realmente atrás de sangue. Então meu pai, agora também apavorado com essa aranha, correu em sua direção
e a chutou para dentro da fogueira, que imediatamente se inflamou em chamas altas. Meu coração desacelerou e finalmente parei de chorar enquanto ele observava o fogo e se parabenizava por ter matado a coisa. Quando de repente, essa maldita aranha sai se arrastando de dentro do fogo com chamas em suas costas. Então, essa aranha gigante agora está rastejando em minha direção com chamas nas costas e está assobiando alto e se movendo mais rápido do que eu jamais pensei ser possível. E eu estou chorando e congelada de medo. Então meu pai pisa nesta coisa, arriscando seu sapato pegar fogo. Ele pisa nela e a chuta de volta para o fogo. Porém, vasculhamos pelos restos da fogueira quando o fogo se apagou e não havia cadáver. Eu me recusei a acampar em barracas desde então. Há uma parte de mim convencida de que aquela aranha ainda está atrás do meu sangue. E eu me recuso a dar-lhe uma nova chance. Quando eu tinha cerca de 10 anos, vivia em um pequeno bairro na parte baixa da minha cidade. A rua era mal iluminada à noite, especialmente na extremidade onde os postes estavam quebrados. Do lado direito da rua, havia 4 casas menores, e do lado esquerdo, 3 casas um pouco maiores. No final da rua, havia uma pequena área arborizada ao lado da maior casa do bairro, que eu chamarei de casa do Sr. H. Numa noite de outono, eu e minhas 2 irmãs, de 8 e 6 anos, que chamarei de S e L, estávamos brincando fora, correndo pela rua. Lembro-me de chegar ao final da rua e parar sob o poste quebrado, que zumbia e piscava. Enquanto S e L conversavam, ouvi um barulho forte vindo do quintal do Sr. H. Pedi silêncio às minhas irmãs e me aproximei para tentar ver algo. No fundo do quintal, notei movimento em um grupo de arbustos e, após alguns segundos, algo saiu de lá. Era difícil de identificar, mas parecia um urso, embora naquele momento minha imaginação de criança pensasse em um lobisomem. O urso se ergueu sobre as patas traseiras e olhou ao redor, com pelos castanhos escuros e emaranhados. Era imponente, com seus cerca de 7 pés de altura. Fiquei congelado de medo por um momento, até que S, sem entender a gravidade da situação, gritou: "Sr. H, é você?" Não sei por que ela pensou que o animal pudesse ser nosso vizinho. O urso então voltou para as 4 patas e nos encarou por alguns segundos em silêncio, respirando pesadamente. Começou então a caminhar em nossa direção num ritmo acelerado. Nesse momento, o instinto de fuga prevaleceu. Agarrei as mãos de S e L e corri com elas de volta para o início da rua. Por algum motivo, o urso parou de nos perseguir. E quando chegamos em casa, ele já não estava mais atrás de nós. Batemos a porta e nossos pais nos deixaram entrar. Claro, eles não acreditaram em nós quando contamos que havia um lobisomem no quintal do Sr. H. Quando eu era criança, às vezes sentia uma presença intensa me observando à noite, enquanto estava deitado na minha cama. Esse fenômeno era raro, ocorrendo apenas algumas vezes por ano. Geralmente, eu acordava abruptamente com essa sensação e, para lidar com isso, mantinha meus olhos fechados, tentando ignorar a presença até que ela desaparecesse ou eu adormecesse novamente. A presença não parecia benevolente. Pelo contrário, tinha uma aura definitivamente sinistra. À medida que cresci, comecei a ver essa minha reação como um tanto infantil. Decidi então que era hora de enfrentar esse medo. Na próxima vez que a presença se manifestou, eu a desafiei. Abri os olhos e, com uma voz alta, disse um olá amigável. Foi um grande
grande erro. A intensidade da presença aumentou dramaticamente, muito mais do que qualquer experiência anterior. Meu relato sobre o que aconteceu a seguir é um tanto nebuloso. Lembro-me claramente de estar totalmente acordado no início, porque fiz o teste de sonho lúcido. Olhei 2 vezes para o despertador e confirmei que o horário não mudava, o que indicaria que eu estava acordado. No entanto, no final da experiência, eu estava definitivamente dormindo, sonhando que estava em um quarto claro, com uma prima minha me repreendendo por ter feito algo tão imprudente quanto falar com aquela entidade. Não consigo lembrar exatamente quando adormeci entre esses 2 momentos. Lembro-me de ter saltado da cama em pânico, tentando fugir do meu quarto. Enquanto tentava, dezenas de mãos sombrias surgiram do chão tentando me agarrar. Não me lembro bem dessa parte, mas suponho que adormeci entre o momento do teste do sonho lúcido e este episódio aterrorizante. Posteriormente, anotei essa experiência, mas minhas notas provavelmente não contêm detalhes muito mais específicos do que os que já compartilhei. Depois dessa última e extremamente intensa experiência, nunca mais tentei comunicar-me com o observador. Felizmente, desde que me mudei da casa dos meus pais, essa presença também não se manifestou novamente no novo ambiente onde vivo. Vou lhes falar sobre a primeira história assustadora que meu pai me contou. Realmente me arrepiou. Atualmente moramos nos Estados Unidos, mas meu pai cresceu no norte da Inglaterra, um lugar onde, especialmente em cidades como York, histórias de assombrações são incrivelmente comuns. Às vezes, dá até para pensar que o país é assombrado por fantasmas. Meu pai era apenas uma criança quando isso aconteceu, mas meu tio, 5 anos mais velho, também confirma cada detalhe desta história. Além das cidades, um verdadeiro epicentro das assombrações parece ser as velhas catedrais espalhadas por todo o país. Certa vez, meu pai e meu tio estavam explorando uma dessas gigantescas catedrais, enquanto meus avós os esperavam do lado de fora. É comum que essas catedrais, repletas de decorações impressionantes, atraiam visitantes mesmo fora do horário comercial, para admirar sua beleza e mistério em silêncio. Ao saírem, uma melodia repentina soou do órgão no alto da catedral. Em um edifício tão imenso, o som de um órgão grande ressoa de maneira inconfundível. Pensando estarem sozinhos, meu pai e meu tio, movidos pela curiosidade, subiram a escadaria em espiral em busca de quem poderia estar tocando. Ao chegar ao topo, meu tio se deparou com a visão do órgão e empalideceu. Ele parecia confuso, incapaz de processar o que seus olhos viam. Meu pai espiou pela borda do balcão para entender a reação do meu tio. Surpreendentemente, não havia ninguém lá e o órgão estava trancado. Ao inspecionarem mais de perto, perceberam que não havia outra saída além da escadaria por onde haviam subido. Meu pai descreveu uma sensação de um peso enorme caindo em seu estômago, um medo avassalador tomando conta dele. Os 2 meninos correram para fora da catedral o mais rápido que puderam. Anos mais tarde, fiz inúmeras perguntas ao meu pai sobre esse incidente, buscando entender cada detalhe. Ele me disse que, mesmo que houvesse outra saída, o intervalo entre o som do órgão e sua chegada ao topo das escadas foi de apenas 20 segundos, tempo insuficiente para alguém fechar o órgão e desaparecer sem deixar rastros. Um feito difícil, até mesmo para um fantasma. Meu pai nunca mais retornou àquela catedral, e nem a qualquer outra. Quando eu estava solteira, me aventurei no mundo dos encontros online
e encontrei um cara chamado William. Nossas interações iniciais pareciam inofensivas enquanto trocávamos mensagens. Mas um dia as coisas tomaram um rumo bizarro quando trocamos números e ele iniciou uma ligação. Durante nossa conversa, ele adotou um comportamento perturbador, referindo-se a mim como sua mascote e me submetendo a um estranho teste de inteligência. Apesar de ter passado no teste, seu comportamento se tornou cada vez mais estranho. Uma proposta particularmente alarmante envolvia o desejo dele de que eu o visitasse para estrelar um filme de terror caseiro, onde ele me imaginava como uma dançarina do ventre atuando em cenas de natureza questionável, incluindo um cenário arrepiante de tomar banho com ele em uma banheira de sangue falso, ou assim eu esperava. Suas ideias perturbadoras se estendiam até planos de me atrair para a floresta para experimentar hipnose, usando um colar de esmeraldas. Sentindo-me profundamente inquieta, tomei a decisão de cortar laços com ele. Quando fui ao perfil dele para bloqueá-lo e impedir mais contatos, a curiosidade me levou a olhar suas fotos primeiro. O que descobri apenas aumentou minha inquietação. Ele era um homem careca, adornado com tatuagens, usando lentes de contato brancas assustadoras e posando em cenários perturbadores, como uma garagem coberta de sangue, espero que falso, enquanto usava uma máscara de esqui. Sem hesitar, eu o bloqueei, esperando deixar esse encontro arrepiante para trás. Anos depois, quando pensei que tinha escapado de sua presença sinistra, o destino lançou uma surpresa inesperada. Enquanto eu dirigia para casa, vindo do shopping, um veículo parou ao meu lado. Para meu horror, era William. Seu sorriso sinistro e aceno consciente me causaram arrepios. Observei enquanto ele acelerava e partia, e as memórias de nossas conversas estranhas e seu comportamento perturbador voltaram à minha mente. Naquela noite, eu me certifiquei de que todas as portas estavam trancadas e verifiquei as janelas 2 vezes. Não pude deixar de pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse concordado em encontrá-lo pessoalmente, mas estava grata por meus instintos que me levaram a bloqueá-lo anos atrás. A partir daquele dia, fui mais cautelosa com quem interagia online, percebendo que nem todos são quem parecem ser.